Eu já comecei alguns outros encontros dessa maneira, né? Estou sendo repetitivo, mas você, Paulo, quando escreve aos Filipenses, precisa você abrir, mas Paulo escreve aos Filipenses lá, capítulo 3, versículo 1, ele diz, né, que escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para ele, e se escrever para Paulo não era repetir, né, não era um problema para Paulo, para mim muito menos. E aí o próprio Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá na primeira carta, capítulo 2, versículo 4, ele diz que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E essa é sempre a minha oração, com muito temor diante do Senhor. Não que eu tenha linguagem persuasiva, mas eu sempre me lembro que qualquer coisa que a gente fale aqui, se não for conduzido, se a presença do Senhor, se a presença do Espírito Santo não estiver aqui, a pessoa que tiver a melhor oratória, aquele que falar mais bonito, aquele que tiver as palavras mais bonitas, vão ser apenas palavras. Enquanto que talvez a pessoa que esteja aqui na frente nem tenha uma oratória tão boa, um português tão rebuscado, mas quando a presença do Senhor está, essa é a diferença. É a presença do Senhor que conduz o encontro e que mexe, que move, que fala aos nossos corações. Esse é sempre o meu temor e a minha oração, de que não sejam as minhas palavras, seja o Espírito do Senhor falando e conduzindo esse encontro. E durante toda a semana eu tenho orado sobre isso, e assim o Senhor fará, no nome de Jesus. Desde que Alex ministrou com a gente, faz não vou saber precisar, umas 4 semanas, aquela ministração de Lequinho mexeu muito comigo e era sobre um pouquinho do que foi falado ali, que eu queria compartilhar hoje com os irmãos, algo que o Senhor vem ministrando ao meu coração desde aquele dia, um aviso, uma advertência, um lembrete do Senhor. Mais uma vez, não é nada que a gente nunca tenha ouvido, não é nada que a gente não saiba, mas é algo que nessas semanas, desde aquele dia, o Senhor tem falado ao meu coração. É a importância de nós sermos vigilantes na nossa vida. É sobre o vigiai, que Alex falou naquele dia, o Senhor falou através da vida de Alex, a importância de nós estarmos vigilantes nas nossas vidas cotidianas, diárias, em tudo que nós fazemos. E aí o primeiro texto que veio ao meu coração já na preparação dessa palavra, nesse tema, foi o texto que a gente acha lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Um chamado, uma advertência, um lembrete, não sei, né? Português, aí o pessoal que entende de português, a forma como é colocado ali, a primeira parte do verso 8, no capítulo 5, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Mais para frente a gente lê o resto do texto, mas agora, isso foi a primeira coisa que veio ao meu coração, quando o Senhor começou a falar comigo sobre esse tema de vigiar, de estar vigilante, de ser vigilante. Foi essa palavra de sede sóbrios e sede vigilantes. Sóbrio, a palavra sóbrio, ela diz assim, é alguém que não se encontra sob o efeito de álcool, é alguém cauteloso, é alguém sério, é alguém moderado, é alguém equilibrado. O que o texto fala é nesse tom de sede sóbrios e sede vigilantes. Os irmãos me conhecem, né? Nos conhecemos há muitos anos e a maioria de vocês sabe que eu trabalho na Secretaria de Saúde, lá do município de Recife. E aí, né, dentro da Secretaria de Saúde há várias subdivisões. Vou conversar um pouquinho aqui com vocês. E aí a atenção básica, média e alta complexidade, o pessoal da área de saúde aqui sabe bem, são aquelas áreas que mexem diretamente com o paciente mesmo, né? Quando alguém está doente, é essa área que atua diretamente lá. Mas há uma terceira área da Secretaria de Saúde, das Secretarias de Saúde, que não é muito falada, e é a área em que eu trabalho, especificamente. É a área de vigilância em saúde. Você vai dizer, você não sabia disso, né? Alguns sabiam, outros não. Existe uma área na Secretaria de Saúde que é a vigilância em saúde. E enquanto o Senhor falava comigo, eu preparava essa ministração, o Senhor foi trazendo muito, foi falando muito ao meu coração sobre aquele local onde eu me encontro trabalhando na secretaria e também
aquilo que nós precisamos fazer nas nossas vidas para estarmos sempre vigilantes na nossa vida, né? A vigilância em saúde, especificamente, ela é a área que é responsável por estar vigilante, obviamente, né? Então, nós, né, o pessoal da vigilância, estamos sempre monitorando, né, de ouvidos atentos, percebendo qualquer novidade em relação ao surgimento, né, à chegada, a qualquer coisa em relação à área de saúde pública que acontece no município, é a vigilância. Os olhos, os ouvidos, é quem está atento ali, sempre buscando algo que esteja em desacordo com aquilo que a gente já tem estabelecido, que é o padrão para os nossos indicadores de saúde, digamos assim. Então, vocês lembram, né? Nós temos 4 anos, né, do início do Covid. Então, vocês lembram daquela época em que saía todo dia no jornal, não sei quantos casos de Covid, não sei quantos internados, não sei quantos óbitos. Pronto, é a vigilância em saúde que faz esse monitoramento, e quem liberava esses dados era o pessoal da vigilância, né? E aí, em resumo, a vigilância está sempre atenta, feito eu já falei, a alterações dos padrões normais de o surgimento de qualquer doença. E aí, enquanto eu trabalhava, e o Senhor falava ao meu coração sobre isso, ele foi falando sobre esse paralelo da vigilância na nossa vida, sobre que nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo com aquilo que nós temos vivido. Estar vigilante na nossa vida como discípulos. Isso traduzindo, né, ou definindo, essa atitude de monitorar constantemente o que está acontecendo. Não apenas na nossa vida, mas eu coloquei conosco em primeiro lugar, mas também com as coisas que estão ao nosso redor. Com a vida e aquilo que tem acontecido com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos discípulos, com os nossos irmãos. É estar de olhos atentos, monitorando, vigiando, percebendo qualquer novidade que a gente diz assim, opa, isso aqui não tem alguma coisa acontecendo aqui. Nós precisamos estar atento a essas alterações de padrões normais, diferentes daquilo que nós já esperamos que aconteça. E aí o objetivo dessa vigilância não é apenas a gente monitorar o que tem acontecido, mas a partir da identificação de qualquer situação, a gente poder agir em resposta àquilo que nós identificamos que não deveria estar acontecendo. E aí, meus irmãos, ainda, né, pensando e lembrando, e o Senhor ministrando no nosso coração, ainda daquilo que Alex ministrou com a gente, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre os nossos filhos nesses dias, né? Vocês sabem, eu tenho 2 pequenos. Como nós precisamos estar vigilantes pelas nossas vidas, sim, mas também pela vida dos nossos filhos. A palavra nos diz, Provérbios 22, versículo 6, está escrito e nós cremos nessa palavra. Provérbios 22, versículo 6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Mas tem um papel nosso aí de ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. E aí, cabe a nós também, como pais, nós vigiarmos aquilo que tem acontecido com os nossos filhos. Eu senti uma carga muito grande e um temor ao mesmo tempo, né? Porque eu tenho 2 filhos pequenos, então tudo aquilo que acontece com eles e tudo aquilo que eles têm vivido e tudo aquilo que eles trazem para a gente, há um temor muito grande. O Senhor gerou um temor muito grande no meu coração pela vida, né, dos nossos filhos, dos nossos pequenos. Lequinho falou naquele dia, e eu vou falar porque ele já falou, né? Imagina naquele dia, no dia glorioso em que nós encontrarmos o nosso Deus, nós queremos ver todos entrando lá, nos encontrando com o Senhor. Nós, nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos filhos. Imagina a situação de, por acaso, isso não vai acontecer. Em nome de Jesus, a gente sentir falta de alguém naquele grande dia. Mas isso não vai acontecer porque nós estaremos atentos diante do Senhor para todas as situações. Mas nós somos
esses vigias, e nós temos essa responsabilidade de vigiar também, de estar vigilantes, atentos à vida dos nossos filhos. E aí, às vezes, para quem tem filho, sabe, né, obviamente, pequeno principalmente, às vezes uma palavra, num contexto diferente, às vezes uma frase que a criança chega em casa, às vezes uma reação acende em nós aquele alerta, aquela luzinha amarela pisca. Eu me lembrei assim, às vezes acontece lá em casa, né? 2 meninos pequenos gritando, correria, gente brincando, e aí de repente algum deles não, né? Isaac não mal fala ainda, né? Mas Esther solta alguma palavra assim, e no meio daquele, sabe aquela cena de filme, tá todo mundo falando, de repente todo mundo cala a boca e alguém fala alguma coisa mais alta, pronto. De vez em quando acontece isso, e aí uma palavra que é colocada, aquilo você olha assim, vira e diz: como é, Esther? Foi o que você falou. E a gente precisa estar atento a esses sinais, porque estar vigilante requer um monitoramento constante de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Especificamente falando de filhos, e algo que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração é que nós precisamos investir tempo com os nossos filhos. Eu falo especificamente para os pais de filhos pequenos. Nós somos uma geração cada dia mais dependente de informação e cheio de afazeres e telas e celulares, tablets, smartphones, computadores. E nossos filhos, cada dia mais cedo, também têm acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de tela. E nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que os nossos filhos têm tido acesso. Nós precisamos investir tempo para monitorar aquilo que os nossos filhos têm tido acesso. E eu não estou falando especificamente só das telas, tá, irmãos? A tudo que eles fazem, a tudo que eles vivem, a tudo que eles falam. Então, algo que veio muito forte ao meu coração foi: eu tenho monitorado a vida dos meus filhos de verdade, eu tenho sido um vigilante, um vigia pela vida dos meus filhos. Eu tenho monitorado aquilo que os meus filhos falam. Eu tenho monitorado aquilo que os meus filhos ouvem. Eu tenho monitorado aquilo que os meus filhos assistem. Eu tenho monitorado as pessoas que se relacionam com o meu filho, ainda que pequenininhos, ainda que crianças, na escola, no parque, onde quer que sejam. Eu tenho monitorado tudo isso que tem acontecido com os meus filhos. Que desenhos os nossos filhos têm assistido, que joguinho de celular os nossos filhos têm tido acesso. Irmãos, precisamos estar vigilantes a tudo que entra pelos ouvidos, pelos olhos nosso e daqueles que nos cercam, dos nossos filhos. Eu botei lá para baixo, né, aqui no texto, mas eu já vou falar. Eu me lembro sempre de uma ministração de Fernando, que é o que alimenta a nossa alma, o que tem alimentado a nossa alma. Está disponível essa ministração. E os nossos olhos e os nossos ouvidos e dos nossos filhos também são fontes de alimento para a alma, né? Então, se nós não estamos vigilantes e não estamos prestando atenção naquilo que alimenta as nossas almas, o que entra, o que eles veem, o que eles ouvem, o que é que tem alimentado a nossa vida em primeiro lugar e também a vida dos nossos filhos. Há desenhos, meus irmãos, hoje em dia que só a misericórdia de Deus. Eu pelo menos, né, venho de uma geração passada em que as coisas, pelo menos a impressão que eu tenho, talvez não, mas a impressão que eu tenho era que as coisas eram mais discretas ou mais sucintas, e hoje em dia não. Hoje em dia as coisas são mais escancaradas, as coisas estão mais descaradas, não há muita cerimônia no que se apresenta, muitas vezes nesses desenhos que se dizem infantis. E é por isso que eu pergunto e me pergunto, né? Nós temos monitorado aquilo que tem alimentado a vida dos nossos filhos. Você senta do lado do seu filho para ver aquele desenho que ele está assistindo. Você escuta aquilo que tem sido falado naquele desenho ou naquela cena. Você monitora as conversas dos seus filhos. Algumas crianças têm acesso a celular já. Nós temos monitorado o que eles têm escrito, o que eles têm conversado, o que eles têm falado. E como isso é importante, nós estarmos vigilantes àquilo que tem alimentado a alma dos nossos filhos. Sem dúvida, meus irmãos, e vocês sabem disso, um trabalhar do inimigo buscando nos destruir. O diabo não veio senão para roubar, matar
e destruir. E isso não tem idade para começar. Não é vou esperar chegar na adolescência para fazer isso, não. Desde pequeno, a missão do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus, o Salmo 34, o versículo 7. Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos de Deus estão ao nosso redor e também ao redor dos nossos pequeninos. E aí eu volto para o texto que a gente iniciou hoje, o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, na continuidade dele. Nós temos a promessa do Senhor no Salmo 34, de que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Mas a continuidade do texto de 1 Pedro diz lá, sede sóbrios e vigilantes, e nos alerta, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Algumas versões dizem para tragar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E aí, na minha cabeça, eu imagino bem assim, né? Nós no meio, os anjos do Senhor ao nosso redor e aquele inimigo feroz, arrodeando, buscando alguém que possa dragar, buscando uma brecha, buscando um descuido que pode acontecer com todos nós para nos dragar, para roubar a vida, para roubar, matar e destruir. Eu me lembrei nesses dias e observando as coisas, vocês já viram esses carros fortes que transportam grandes quantias de dinheiro, esses carros fortes cheios de seguranças que andam pela rua? Estava percebendo, vocês já viram como aqueles funcionários lá, acho que se chamam vigilantes, como eles descem daquele carro? Eles descem sempre armados, sempre com as armas nas mãos. Eles têm uma formação lá, deve ter alguma estratégia, sempre com os olhos abertos, atentos, procurando alguma coisa, vigiando aquilo ali, sempre movimentando o pescoço, olhando para um lado e para o outro, vendo se alguma ameaça está ali perto deles. Eles estão sempre atentos a toda a situação ao redor deles, porque assim um perigo, né? No trabalho deles há um perigo pelo que eles carregam, mas há também um perigo pela própria vida deles. Eles temem pela própria vida deles, então eles estão sempre alertas, eles estão sempre vigilantes, porque caso haja uma investida ali de um bandido, de um inimigo, a vida deles também está em jogo. E assim é a nossa vida. A nossa vida está em jogo, a vida dos nossos filhos está em jogo, por isso que nós precisamos estar vigilantes a tudo o que acontece ao nosso redor. Nós fomos ministrados há pouco tempo, né, sobre o livro de Neemias. Paulinho ministrou para a gente, e aí não vou entrar em detalhes, mas 2 versículos dali daquele livro, eu queria mais uma vez ver com você. Não nos cansamos de repetir as verdades que já ouvimos. Neemias, no capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava as lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra mão segurava a sua arma. Fomos ministrados recentemente sobre esses textos. A importância de que, mesmo fazendo a obra, eles não descansavam. Eles não desviavam os olhos da vigilância de estarem o tempo inteiro sendo cautelosos, estando atentos a qualquer ameaça que sobreviesse sobre eles. O segundo texto está lá no versículo 23, que diz: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Nem na hora do descanso, nem na hora de dormir, nem na hora do repouso, eles se descuidavam de deitarem sem as suas armas, de estarem vigilantes a todo o tempo, incluindo nos momentos de descanso. Isso é um chamado, isso é uma advertência do Senhor para as nossas vidas. Com uma mão faziam a obra, com a outra seguravam as armas. Nem na hora do descanso
eles deitavam sem as armas. Nós precisamos estar vigilantes em todo o tempo daquilo que nos rodeia. No livro de Ezequiel, há um chamado ali para ser atalaia. Vocês já ouviram essa palavra, nós conhecemos, mas eu fui procurar uma definição para deixar bem claro para a gente. Atalaia é um termo de origem árabe, de uso militar. Nós sabemos que a Bíblia usa muito, né, as figuras militares, que significa torre de observação, construída em um lugar elevado, de onde se observa o mar ou vastas áreas de terra. Designa também qualquer lugar mais elevado ou um ponto alto de onde se vigia. O termo também é utilizado para a pessoa encarregada de vigiar uma determinada área. Nesse caso, é sinônimo de sentinela ou de vigia. É também o termo utilizado para designar o morro mais alto de uma serra. Aí o texto diz assim: estar de atalaia é uma expressão que indica o ato de estar de guarda, à espreita, vigilante e consentido a algo que possa estar para acontecer com alguém. Esse é o sentido de atalaia. Na Bíblia, nos livros de Ezequiel e Abacuque, os profetas do Antigo Testamento são chamados de atalaia de Deus, porque eles eram os responsáveis, eles estavam responsáveis por vigiar e alertar o povo sobre os perigos do pecado. No livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia, né? Acabamos de ler o significado. Sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Versículo 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Versículo 19. Mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Versículo 21, de novo. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. Nós somos os atalaias dos nossos filhos. Nós somos os atalaia da nossa casa. Nós somos os atalaias dos nossos irmãos, dos nossos pais, das nossas esposas, dos nossos maridos. Nós somos aqueles que se colocam na brecha para proteger, para salvaguardar, para ouvir do Senhor, para advertir, para não deixar que nenhum dos nossos se percam, nem mesmo nós. Jesus nos alerta para a necessidade de vigilância. O texto de Mateus 26, 41, tão conhecido nosso, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar e orar, para que não entremos em tentação e para que não venhamos a cair e nenhum de nós se perca. Eu queria listar muito rapidamente alguns pontos que precisam de nossa constante vigilância. Primeiro ponto, a vigilância que nós temos que ter com os nossos pensamentos. Precisamos vigiar os nossos pensamentos. O texto tão conhecido, eu botei aqui, muito, muito conhecido, botei 2 vezes muito, porque nós sabemos esse texto. O texto de Filipenses, capítulo 4,
versículo 8. Fala sobre, finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Precisamos vigiar os nossos pensamentos. Nós conhecemos esse texto, muito conhecido nosso, mas aprofundando só um pouquinho, numa análise mais extensa, não é apenas, e apenas entre aspas, tá, meus irmãos, o que temos pensado, mas se nós estamos atentos ao que nós estamos pensando. Não é só o que a gente pensa, mas temos estado atentos àquilo que tem vindo à nossa mente, aos nossos pensamentos. Veja, você como eu e como todos nós aqui, sofremos ataques na nossa mente. E muitas vezes nós temos pensamentos que não provêm do Senhor. Com certeza vivemos essa situação constantemente. De pensamentos que por vezes nós estamos bem, nós estamos fazendo qualquer coisa, trabalhando, louvando alguma coisa, e de repente somos tomados por um pensamento que nós claramente identificamos que aquilo não provém do Senhor. Mas o que é que nós temos feito quando identificamos estas situações? Nós precisamos estar atento a esse tipo de pensamento. Nós precisamos estar atento quando esses pensamentos nos acometem. O que é que tem ocupado a nossa mente? Que pensamentos nós temos tido e mais, o que nós temos feito com estes pensamentos? Ou quando somos acometidos por esses pensamentos? Vejam que o texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim, Colossenses, capítulo 3, diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E vejam, aquilo que ocupa o nosso pensamento, aquele pensamento que, se a gente não repreende, se a gente não luta, se a gente não está vigilante, se a gente não confessa ao irmão, se a gente não traz à luz, se a gente alimenta, aquilo vai tomando muito mais do que o nosso pensamento. Aquilo vai tomando o nosso coração. William sempre fala isso, né? Aquilo que está na nossa mente vira sentimento, vira emoção, e aquilo vai dominando a nossa vida. Por isso que nos nossos pensamentos nós precisamos estar atentos ao que tem ocupado o nosso pensamento. Segundo ponto, e aí eu já adiantei, é a vigilância com os nossos sentimentos. Certo? Aquilo que nós pensamos é transformado em sentimento. Eu não vou dizer, eu estava conversando com Lívia, ontem ou antes de ontem, não lembro. Lívia é da área de neuro, né? Alguns irmãos conhecem. E aí, Lívia, né, tudo que a gente fala, a gente lê, a gente escuta, a gente ouve. Lívia vai sempre buscar a questão fisiológica da coisa, né? Como é que o córtex pré-frontal faz, onde é que ele atua, como é que é umas coisas bem complicadas lá. Mas aí eu estava conversando com ela esses dias e dizendo assim, que sentir sentir não é uma decisão. Sentir não é uma decisão. Às vezes o sentimento vem, ele toma o nosso coração, ou ele chega em nós, e isso não é uma decisão nossa, aquele sentimento que chega até nós. Mas alimentar um sentimento é uma decisão. Certo? Assim como os pensamentos, muitas vezes nós temos algum sentimento ou surge alguma coisa no nosso coração que não é nosso. Ou chega até nós e um sentimento, ou algo mexeu com a gente, alguém falou alguma coisa, nós ouvimos alguma coisa, nós vimos alguma coisa e aquele sentimento chega. Mas alimentar aquele sentimento é uma decisão nossa. Ficar remoendo aquele sentimento é uma decisão nossa. Ficar postergando uma situação, alimentando, remoendo, trazendo à memória, é uma decisão nossa, que nós podemos combater. Provérbios 25, capítulo 28, diz assim, e aí eu
eu geralmente uso a versão da Almeida Revista Atualizada, né, a ARA, mas eu peguei duas versões diferentes aqui, caminhando entre as versões. Na NVI diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Numa outra versão que eu achei, diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Ora, nós sabemos que na época, né, dos escritos bíblicos, há muitos anos atrás, nessa época aí, os muros da cidade eram aquilo que protegiam aquela cidade. Era a primeira barreira de proteção ali, eram os muros daquela cidade. A Bíblia nos ensina que alguém sem controle das suas emoções é alguém vulnerável, é alguém que está sem muros. Nós estamos falando, nessa tarde aqui, sobre o vigiar. E os textos que nós acabamos de ler nos fala sobre muros derrubados, ou seja, vigilância exposta. É uma cidade exposta. É alguém ou é algo que está vulnerável à ação do inimigo. Sem os seus muros, uma cidade estava totalmente exposta à investida e à dominação dos seus inimigos. Um homem, uma mulher, que não controla os seus sentimentos, é alguém com os muros derrubados, é comparado. Ou seja, torna-se vulnerável, torna-se alguém que pode ser exposto, ou que está exposto à investida e à dominação do inimigo das nossas almas. Precisamos estar atento aos nossos sentimentos. Gálatas 5, 19 e 21, um texto muito conhecido nosso também, mas que é preciso ler, que eu gostaria de ler nessa tarde também, diz que, ora, as obras da carne são conhecidas, e aí eu grifei algumas assim, que estão diretamente relacionadas aos nossos sentimentos. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, gludonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Inimizades, ciúmes, iras, discórdias, invejas, algumas que eu grifei por estarem mais relacionadas a sentimentos. Nós precisamos estar atentos e vigiando que sentimentos têm ocupado o nosso coração. Ah, Caio, mas é difícil, eu não sei o que fazer. Eu, muitas vezes também não sei. Mas nós temos os nossos pastores, nós temos os nossos discipuladores, nós temos o Espírito Santo do Senhor para nos conduzir a toda a verdade, e a nos livrar, e a conduzir e a ajustar também os nossos sentimentos. Ora, se o Deus que nos criou não seria capaz de ajustar até os nossos sentimentos. Provérbios 16, versículo 32. E aí na King James, eu peguei a versão, diz assim: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Como é importante nós termos a vigilância com os nossos sentimentos. O que é que tem tomado os nossos corações? E o que é que nós temos feito quando esses sentimentos chegam até nós? Terceiro ponto, vigilância com o nosso falar. E aqui eu vou ser bem breve, tá, irmãos? A Bíblia traz muitos e muitos e muitos textos que falam sobre a língua e sobre o nosso falar. A Bíblia nos alerta que nós precisamos vigiar o que nós falamos. Provérbios 13, versículo 3, e aí na versão NAA, diz assim: quem vigia, Provérbios 13, versículo 3, na versão NAA, diz assim: quem vigia
as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Mas o que fala demais arruína a si mesmo. O Salmo 141, versículo 3, diz assim, também na NAA diz assim: põe, guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Vigia a porta dos meus lábios. Precisamos estar vigilantes com o que nós temos falado. A seriedade do tema, daquilo que nós falamos, é tão grande que o texto de Provérbios, capítulo 18, diz que, versículo 21, Provérbios 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Vejam que poder. Vejam como é importante. Vejam a seriedade que nós precisamos ter e estarmos vigilantes com aquilo o que temos falado, com aquilo que sai das nossas bocas. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que você fala pode trazer a morte ou pode trazer a vida. Tiago, e aí eu vou ser bem breve aqui, porque são muitos textos de Tiago que falam sobre a língua, mas Tiago, capítulo 3, versículo 2, ele diz, Tiago 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Como é importante nós vigiarmos aquilo o que nós falamos, sabendo que o poder da língua tem o poder da morte e da vida. E aí eu chamo atenção especialmente para algumas brincadeiras que nós tiramos de vez em quando. Que por muitas vezes, para nós, pode até ser uma brincadeira, mas que tem o poder de causar alguma sensação nos nossos irmãos. Certo? Queria que nós tivéssemos em mente como é importante vigiarmos aquilo que nós falamos. Até mesmo quando a gente acha que é uma brincadeira. Porque pode afetar, pode ferir, pode machucar a vida de um irmão nosso. Precisamos edificar com as nossas línguas e não destruir. O quarto ponto que eu queria trazer é a vigilância com os nossos olhos. E aí eu acabei adiantando lá em cima, né? Precisamos estar atentos, vigilantes com aquilo o que temos visto. O que tem enchido os nossos olhos? O que nós temos gasto tempo? Com o que nós temos gasto tempo colocando os nossos olhos? Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Texto que nós conhecemos muito bem, diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos, se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Porém, se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, grandes trevas serão. E aí eu repito, Fernando já compartilhou conosco sobre aquilo que tem alimentado a nossa alma e especialmente sobre os nossos sentidos da visão e da audição. Nós precisamos estar atentos ao que os nossos olhos têm visto. Na internet, nos celulares, na rua, na televisão, onde temos colocado os nossos olhos. Vejam que aquilo, o que nós olhamos, alimenta a nossa alma. Precisamos alimentar com as coisas que vêm do alto. Precisamos estar atentos com aquilo que temos olhado. Precisamos vigiar onde temos colocado os nossos olhos. Quinto e último ponto é a vigilância com a motivação dos nossos corações. Precisamos estar atentos, vigilantes ao que tem
motivado os nossos corações? Há umas 3 semanas, acho que é isso, talvez um pouco menos, um pouco mais, nós tivemos um Ramos lá na chácara com o grupo de 22 anos ou mais, o grupo de jovens com mais de 22 anos. E aí, Dega trouxe uma palavra lá pra gente, que também falou muito ao meu coração. O que tem motivado o nosso coração? Algumas perguntas que têm sido colocadas constantemente diante de mim. Por que nós oramos? Por que nós lemos a Bíblia? Por que nós estamos aqui a cada domingo? O que tem motivado os nossos corações? O Salmo 139, versículo 23, que nós conhecemos também, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conheces os meus pensamentos. Ele fala de coração e fala de pensamentos. João, capítulo 4, versículos 23 e 24, João, capítulo 4, versículos 23 e 24, diz que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está escrito que Deus procura esses adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade, cuja a motivação do coração é o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim: entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente, de novo falando de mente, seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Que a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Nós precisamos estar atentos à motivação dos nossos corações. Nós oramos porque amamos aquele que ouve as nossas orações. Nós lemos a Bíblia porque queremos conhecer mais aquele que é o tema central da Bíblia. Nós estamos aqui a cada domingo para celebrarmos juntos a vida, a obra, a ressurreição daquele que é o nosso Senhor. Nós não podemos transformar a nossa vida de oração, de leitura, de estarmos aqui a cada domingo num ritual religioso, em algo que nós fazemos porque estamos acostumados a fazer. Nós precisamos voltar para a motivação dos nossos corações e precisamos estar vigilantes ao que tem motivado os nossos corações. Precisamos buscar no Senhor ter esse prazer de orar, de ler a Bíblia, de estar aqui a cada domingo e a cada sábado e a cada quinta e a cada terça e a cada dia, estarmos na presença dEle com a motivação de que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Nós adoramos porque o amamos, porque Ele é digno da nossa adoração e não porque isso se tornou um ritual na nossa vida. Nós precisamos identificar e estar vigilantes com o que tem movido o nosso coração. Fazer tudo isso por religiosidade é vão. Deus nos chama para um relacionamento, para desfrutarmos desse relacionamento de prazer, de alegria, de comunhão. Essa é a motivação dos nossos corações. Estarmos diante e perto e próximo e abraçados e humilhados diante daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Provérbios 4, versículos 20 a 27. Vamos ler um pouquinho só. Estou indo para o final já, viu, meus irmãos? Diz assim, Provérbios 4, versículo 20, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, e inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos.
guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Versículo 23. E aí eu disse, meu Deus, estava aqui esse tempo todo e eu não tinha visto ainda. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós sabemos disso. Vigilância com as motivações do nosso coração. O texto continua. Porque dele procedem as fontes de vida. Versículo 24. Desvia de ti a falsidade da boca. Vigilância com aquilo que nós falamos. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Vigilância com os nossos sentimentos. 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Vigilância com aquilo que temos olhado. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vigilância com o caminho em que temos andado. Precisamos andar vigilantes. E aí, diante de tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações e ao meu e que eu tenho compartilhado com vocês aqui, diante de tudo isso que foi abordado, eu queria dizer que nenhum de nós, por melhor que sejamos, ou por mais antigo que sejamos, ou por mais experientes, nenhum de nós é capaz de, por si mesmo, perceber as ameaças que nos rodeiam e muito menos de combatê-las na nossa própria força. Nenhum de nós é capaz de estar atento, vigilante ou de combater essas ameaças pela nossa força. Precisamos do Senhor para estarmos vigilantes. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, 13 e 14, diz, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais conferidas com coisas espirituais. Há um mundo espiritual em que nós estamos vivendo e que muitas dessas coisas e desses ataques nós só conseguimos identificá-las através do Espírito Santo do Senhor. Não sei se eu digo muitas ou se eu digo todas. Todos esses ataques espirituais precisamos estar juntos, ouvindo, intimidade com o Espírito Santo de Deus para identificarmos, para sermos advertidos daquilo que tem ameaçado as nossas vidas e as vidas dos nossos. Efésios capítulo 6, versículos 10, nós conhecemos, diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas. Eu grifei aqui no meu texto, contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Precisamos conferir coisas espirituais com espirituais. Versículo 13 de Efésios 6 ainda. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Somos necessitados, precisamos desesperadamente da presença do Senhor e do Espírito Santo nas nossas vidas para podermos vigiar, identificar ou sermos advertidos pelo Espírito Santo das coisas que estão ao nosso redor. Repito, o objetivo final de estarmos vigilantes não é a vigilância em si,
mas nós percebermos e monitorarmos se em algum ponto das nossas vidas e da vida dos nossos esposos, dos nossos filhos, nós estamos nos afastando da vontade de Deus. O objetivo do inimigo é claro: roubar, matar, destruir, nos afastar do Senhor. O vigilante, o atalaia, ele identifica a ameaça e ele combate essa ameaça. Assim somos nós, em Jesus, atentos aos sinais, para que o inimigo não ache brecha e destrua as nossas vidas, nem as vidas dos nossos. O Senhor há de nos dar graça, nos fortalecer e nos revestir com toda a armadura para nós resistirmos no dia mau. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Amém. O Senhor estava falando comigo quando Caio falou sobre a gente ser vigilante com nossos sentimentos. A gente não pode evitar os sentimentos, né, que chega para nós. Mas a gente pode evitar o que alimentar, né, se alimentar ou não. E o Senhor quis acrescentar um pouco para mim, eu queria compartilhar com vocês. A gente também ser vigilante e atentos para não alimentar o sentimento do outro. Ficar muito atento para isso. Então, foi isso que eu queria compartilhar, porque foi uma coisa que o Senhor falou para mim, para a gente ficar atento e não compartilhar também, né, não alimentar o sentimento do outro. Nem sempre, eu consegui ver coisas que estavam na minha frente. Em alguns momentos, eu acho que viverei outros, porque somos humanos. Vamos precisar da igreja, da vigilância da igreja sobre nós. Se nos fecharmos para isso, corremos um grande risco de deixar entrar coisas em nossas vidas que Deus não queria que entrasse. Eu vou repetir, em outras palavras. Pode ser que Deus levante outros vigias para vigiar coisas e ser atento a coisas que você pode não estar vendo. É o normal? Não. Acontece muito. Por quê? Porque nem sempre nós conseguimos ver tudo. Deus permite. Até para tratar conosco. Quer ver uma área difícil? Dói para todo mundo. Os nossos filhos. Se Deus levantar outro para ir corrigir você, Jesus amado. Não é fácil. Não é fácil para nenhum pai. Nenhum pai diga aqui que é fácil para você, porque não é. Mas às vezes Deus faz isso conosco. Por quê? Porque precisamos. Quando Caim matou Abel, Deus disse: cadê teu irmão? Ele disse: por acaso eu sou vigia do meu irmão? Eu sou guardador do meu irmão? Eu respondo para você, com muita tranquilidade nas Escrituras: sim, você é guardador do teu irmão. O problema não é quem vigia. O problema é quando você vê algo e vai falar para o irmão. Se esse irmão teve coragem de fazer isso com você e dar a cara a tapa, agradeça a Deus por esse vigia. Porque não é fácil. Não é verdade? Agora faça como Paulinho sempre fala, faça com carinho, né? Vá com muito carinho, irmão, vem cá, deixa eu conversar contigo. Primeiro elogia, diz: tu é uma bênção. Tu é precioso demais. Eu normalmente começo assim uma conversa que depois eu vou dar uma lapada. Deixa eu falar um negócio para tu. Rapaz, sério, tu sabe que eu te amo. Quem já recebeu aqui uma exortação minha sabe disso. Mas porque você é precioso. Porque se não fosse, eu deixava para lá. Não é? O pai corrige o filho o quê? Ama. Se não ama, não corrige. Não é verdade? Para nós seguirmos para a ceia. Há uma filha de um pastor muito conhecido fora do Brasil, que depois da adolescência, ela chegou para o pai e disse assim: pai, o senhor não me ama mais? Ele disse: que história é essa, menina?
Estou usando a linguagem nordestina, tá? Mas não tem nada de nordestino e nem de brasileiro. Disse, que história é essa? Ela disse, porque o Senhor nunca mais me disciplinou. Porque ela entendia que a disciplina é um ato de amor. Então, não receba da parte do Senhor, quando algum irmão for, por coragem e amor, trazer algo que você não está vendo. Eu quero dizer que todos nós, todos, sem exceção, estamos sujeitos a isso. Porque, como o Paulinho sempre nos lembra, fisiologicamente, eu acho que é assim essa palavra, nós não temos olhos na nossa nuca. Há erros que nós não enxergamos e há situações de risco, de perigo, que Deus vai levantar um outro vigia. Eu quero dizer, como é bom viver assim. Não é fácil ser repreendido, muito menos trazer uma repreensão para alguém. Não é verdade? Mas nós estamos aqui para sermos sempre corrigidos pela graça do Senhor através da vida da igreja. Amém, queridos? Não abrimos mão disso. Apesar de doer. Ai, dói demais. Ninguém gosta de ser repreendido, é verdade. Quem gosta, ninguém levanta a mão, porque ninguém gosta. Mas, irmãos, você sai dali fortalecido. Não é? Quando Deus levanta um vigia e diz, ó, tem algo na tua vida que Deus está falando. Às vezes é um sonho que Deus dá. Às vezes é uma palavra para o irmão de madrugada. Olha, liga para aquele irmão que tem algo que ele não está enxergando, mas eu quero que ele enxergue. E por amor, Deus faz isso conosco. Senhor, nunca deixe de fazer isso conosco. Amém, querido? Então, se Deus te dá algo, um cuidado com o teu irmão, continua cuidando dele. Nós amamos uns aos outros. Amém? E amamos os filhos que são dos nossos irmãos como nossos filhos também. E a nossa casa. Então, receba da parte de Deus essa palavra tão preciosa. Se não fosse algo tão precioso, Jesus não falaria disso. Se Jesus falou, é porque tem um significado muito importante para nós. Então, usando aí um jargão que falam, vigia, varão. Vigia, varoa. Vigiemos todos nós. Amém, queridos? Vigia.